História de Sansão. O povo de Israel havia pecado contra o Senhor Deus, e Deus os entregou nas mãos dos inimigos filisteus durante 40 anos. O anjo do Senhor apareceu a uma mulher, a mulher de Manoá, e falou para ela que ela ia ter um filho e que esse filho ele não podia beber vinho, não podia tocar em corpo morto e nem raspar os cabelos. Por quê? Ele era nazireu, consagrado a Deus. A mulher, depois que o anjo foi embora, contou tudo ao seu marido. O seu marido ficou preocupado e orou ao Senhor e pediu que o homem voltasse para explicar a ele tudo. O Senhor mandou o anjo de novo, mas Manoá, ele não sabia que aquele homem era um anjo. O anjo chegou e explicou tudo para ele. Quando Manoá ofereceu um holocausto, o anjo sumiu junto com a fumaça. Ele ficou com medo de morrer, mas a sua mulher consolou o seu coração. A mulher engravidou e o bebê nasceu. Ela colocou o nome de Sansão, cujo sinal é esse. Ele cresceu e foi até a cidade de Gaza. Lá ele viu uma mulher e quis casar com ela. Ele voltou para casa e pediu para o seu pai ir lá pedir a moça em casamento. Os seus pais não gostaram porque aquela mulher não pertencia a Israel. Mas Sansão insistiu e o pai foi lá e conseguiu o casamento. No dia que Sansão foi junto com o pai àquela cidade, ele se afastou dos pais e ele viu um leão que veio ao seu encontro. O Espírito de Deus se apossou de Sansão, que ele matou o leão. Depois de alguns dias, Sansão foi lá para ver como estava o corpo morto do animal e tinha muitas abelhas em cima com mel. Sansão passou o dedo e foi para casa lambendo, mas não contou para os pais que tocou no leão morto. No dia do casamento, Sansão contou uma história que precisava de resposta. Os homens, que eram filisteus, tentaram adivinhar qual era a resposta. E como o tempo para responder já estava curto, eles foram até a mulher e insistiram que ela perguntasse para o esposo qual era a resposta. Se ela não respondesse, eles iriam matar, colocar fogo na casa dela junto com o pai. Ela ficou com medo e ela começou a insistir para o marido, que era Sansão, para responder. No início, ele não queria falar, mas depois de muita insistência, ele contou. Ela foi lá e deu a resposta para os homens que era filisteu, para os grupos. E esse grupo foi lá e respondeu para Sansão, que sabia que a sua esposa tinha contado para eles. Então, Sansão cumpriu a promessa, que teve que ir em uma outra cidade. Ele matou 30 homens e pegou as roupas de festas para dar àquele grupo que respondeu certo.
Depois disso, Sansão ficou chateado com a esposa e ele foi para a casa dos pais. O seu sogro deu a filha em casamento a outro homem. Depois de alguns dias, Sansão foi lá para visitar a mulher, levando um cabrito, mas o sogro impediu de ver e falou que ela já estava casada com outro. Sansão ficou irado e ele foi e colocou fogo na seara dos filisteus. Quando os filisteus ficaram sabendo o motivo, eles foram e colocaram fogo na casa da mulher junto com o pai, e eles morreram. Quando Sansão ficou sabendo que a mulher morreu, ele voltou e matou muitos homens. E depois ele foi e se escondeu numa caverna. Mas os filisteus foram até Judá e pediram que entregassem Sansão. Se eles não entregassem, os filisteus iam fazer guerra contra eles. O povo de Judá ficou com medo e foi até a caverna para pegar Sansão. Os homens de Judá amarraram ele com cordas novas e levaram até os filisteus. Mas antes de chegar perto, Sansão arrebentou as cordas e matou os homens. Depois, Sansão foi para uma outra cidade e lá ele viu uma mulher prostituta, que ele se deitou com ela, mas que de madrugada ele se levantou e foi embora, por motivo lá dos filisteus. Depois, Sansão se apaixonou por Dalila. Os homens daquela cidade pediram a ela para entregar Sansão, e cada um ia dar a ela 30 moedas de prata. Ela aceitou. Ela todos os dias perguntava por que ele era forte. Ele sempre contava mentiras. A primeira vez falou que era para ser amarrado com cordas novas, mas ele conseguiu arrebentar. Depois, ele falou cordas de outro tipo, se fizesse tranças no cabelo, mas era tudo mentira. Mas de tanto a Dalila insistir, ele contou que nunca cortou os cabelos e que se cortasse, perderia a sua força. Então, ela fez ele dormir no colo e chamou os homens filisteus para cortar o cabelo. E assim, Sansão perdeu a sua força e foi levado para a terra dos inimigos. E lá, eles furaram os olhos. Um dia, os filisteus pegaram Sansão e colocaram ele perto de um moinho. E lá eles ficaram zombando e brincando com ele. Sansão ele estava cego, mas ele orou ao Senhor para que desse força para matar aqueles homens. E o Senhor Deus ouviu a oração e deu a ele de novo força. Então, Sansão, ele se apoiou nas duas colunas e ele fez força. E as colunas caíram. E as pessoas que estavam em cima morreram tudo. Sansão, ele matou mais inimigos quando morreu do que quando ele estava vivo.